Olá, pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Muito obrigado, mestre, por mais esse encontro. Mestre, hoje vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith, o livro chamado O Suprimento Invisível. Nesse livro, o Joel fala num trecho aqui sobre o amor. Ele fala o seguinte: existem várias formas de amor: o amor conjugal, o amor paterno, o amor filial, o amor fraterno, o amor aos vizinhos e à comunidade. O amor é um fator maior em nossa existência. Mestre, pode nos dizer o que é o amor? Muito bem. Aquilo que pode ser descrito, Gilson, categorizado, colocado em palavras, só pode ser descrito dentro de um modelo já conhecido por todos nós. E esse modelo já conhecido por todos nós, se for investigado, a gente vai descobrir que não é o real amor. Aquilo que é a verdade do amor não está dentro daquilo que o pensamento em nós pode identificar dentro do seu modelo de experiência. Então, a melhor forma de nos aproximarmos da verdade do amor, o real amor, a melhor forma de nos aproximarmos disso é investigando o que não é esse amor. E com certeza, essas experiências que temos na relação com o outro, uma experiência que se assenta, em geral, dentro dos nossos relacionamentos, com base em prazer e dor, gostar e não gostar, satisfação e insatisfação. É esse o nível de relação que temos dentro das experiências uns com os outros. Isso não pode ser a verdade do amor. Isso se assenta em experiências de relacionamentos que se baseiam em interesses que temos dentro das relações. Só há uma forma de nos aproximarmos da realidade do amor, é descartando a ilusão presente dentro dos nossos relacionamentos. Observe, Gilson, que os nossos relacionamentos são relacionamentos autocentrados, porque é típico, é da estrutura e da natureza do ego viver em seu autocentramento. E ele está interessado, na verdade, sempre é nele mesmo. Então, o contato que temos com o outro, se é um contato aprazível, agradável, satisfatório, romântico, sentimental, prazeroso, nós chamamos isso de amor. Então, nós usamos essa palavra sem, na verdade, saber o que isso significa. Porque o nosso contato com o outro, a partir da ilusão sobre quem nós somos, uma vez que você não sabe quem é você, você também não sabe quem é o outro. Uma vez que você não sabe como você, nesse mim, nesse ego, se comporta, o seu contato com o outro é sempre um contato de, na verdade, de alguma forma de exploração. Mas quero repetir isso: se houver satisfação, preenchimento, gratificação, troca, essa coisa sentimental, emocional, romântica, nós chamamos de amor. Mas a maior prova de que não há amor nisso é que quando isso é contrariado, quando o interesse do ego é confrontado, isso ocorre o tempo todo em nossas relações, isso que nós chamamos de amor se transforma numa outra coisa. Então, repare o quanto esse amor que temos em nossas relações, e é isso que estamos fazendo, temos que investigar a ilusão daquilo que chamamos de amor, para depois se aproximar daquilo que é o amor real.
nessa relação que temos uns com os outros, nesse assim chamado amor, isso está carregado de suspeita, de insegurança, de dependência psicológica, sentimental, emocional. Está carregado de ciúme, de posse, de controle. Então, o que nós chamamos de amor não é real. Então, amor à família, amor à nação, amor no relacionamento mais próximo entre marido e mulher, entre pais e filhos, tudo isso precisa ser investigado. Porque enquanto houver o sentido do ego presente, dentro da experiência, sendo ele o centro dessa experiência, o amor, na verdade, está bem longe. O que temos é uma cumplicidade de relacionamento egóico. Isso não é amor. Definitivamente, aquilo que nós temos chamado de amor é algo pesado de agressão, violência e medo. Então, aqui a primeira coisa é descobrirmos dentro de nós mesmos um estado interno livre do sentido do eu, do ego. Nesse contato com o outro, observando nossas reações, perceber isso em nós mesmos. Então, nós temos sim, Gilson, a chance, a oportunidade divina de nos libertarmos deste centro, deste ego, deste mim, deste eu. Eu tenho chamado de centro em nós, porque ele é o centro mesmo das experiências. Todas as experiências à sua volta é para a sua gratificação. É para ele se preencher de alguma forma. Então, a forma real que temos, a verdadeira forma que temos de nos aproximarmos da verdade sobre o amor em nossas relações é estudando a nós mesmos, compreendendo aquilo que se passa dentro de cada um de nós. Por que falamos o que falamos? O que há por trás dessa forma de olhar e de pensar sobre ele, sobre ela? Como reagimos ao instante, ao momento presente nesse contato? Perceber como criamos imagens dentro dos relacionamentos. Se você sustenta uma imagem sobre quem eu sou e eu sustento uma imagem sobre quem você é, e é isso que ocorre de verdade nas relações, nós não temos a mínima possibilidade de compreender a presença do amor dentro desta relação. Porque a minha forma de me aproximar de você e a sua forma de se aproximar de mim será autocentrada, interesseira, carregada de medo, de suspeita e de imaginação. Porque é isso que fazemos. Então, podemos acessar a verdade do amor, sim, Gilson, quando o ego não está. Nós desconhecemos a beleza de um encontro livre do ego. Não podemos esperar que o outro nos encontre sem o ego dele. O que podemos é assumir a verdade deste sentido de uma identidade presente aqui, que é esse sentido ilusório de um eu, criando problema nessas relações. Então, tudo que nos cumpre fazer é estudar a nós mesmos. Então, essas relações são espelhos onde a gente se vê, onde a gente se encontra, onde a gente percebe nossos medos, nossos conflitos, nossas contradições. Um casal vive há 15 anos, há 20 anos juntos, mas
O único encontro que se tem é um encontro com uma certa intimidade, em alguns momentos. A maior parte do dia ou dos dias que eles têm juntos é nessa troca de farpas. Algumas são sutis e outras são muito declaradas. São as farpas do ego. Isso está presente em razão das imagens. Então usamos expressões como eu te amo, quero bem a você, sem você eu não vivo. Mas tudo isso é meramente só sentimental, romântico. Trazemos flores, mas também trazemos nossas suspeitas, nossos medos. Trazemos também junto, para dentro das nossas relações, os conflitos dos nossos estados internos, de estresse, de ansiedade, de medo, de preocupação. E tudo isso é, na verdade, a ausência do amor, não é a presença do amor. Então, tomando ciência do que é a ausência do amor, podemos descobrir algo fora disso. Mas enquanto estivermos tentando sustentar esta condição psicológica de ser alguém dentro de uma relação, sem darmos atenção para nós mesmos, sem conhecermos a nós próprios, sem essa visão do autoconhecimento, sem termos uma aproximação desse silêncio real que ocorre de uma forma muito natural quando a meditação está presente, quando a meditação acontece, sem a presença desse perfume da meditação em nós mesmos, em nossas relações, nós não temos o amor. Nós não sabemos o que é o amor. Podemos viver 50 anos, 60 anos num relacionamento. E tudo que nós somos, que é o que o outro é conflito. É uma forma velada de sofrimento. Então, nós não podemos confundir, Gilson, as coisas. Eu não estou negando que em nossas relações nós temos companheirismo, temos cumplicidade, temos alguns sacrifícios, temos uma busca de negociação, de entendimento, de ajustamento, mas nada disso é o real amor. Quando o amor está, o ego não está. E não existe essa coisa de amor divino, de amor humano, de amor coletivo, de amor à pátria, de amor à família. Só há o amor. E se o amor está presente, sua vida tem esse perfume, tem essa beleza. Todos que se aproximam de você percebem que há algo diferente aí. É a presença de algo indescritível, que é a presença da verdade de Deus. Deus é a única realidade que é o amor presente quando o ego não está. Então não se trata desse eu te amo. Se trata do amor presente nesse amar. O amor presente nesse amar não é eu te amo. Então é possível, sim, uma vida em amor, uma relação com o outro sem a ilusão de uma identidade presente dentro dessa experiência. Quando o amor está presente, nessa experiência temos a verdade do experimentar a beleza do amor. Seja com família, com filhos, com amigos. Agora, antes de tudo, Gilson, em você mesmo. Se há compreensão desse amor aí,
Porque há essa liberdade de ser essa única realidade que é a realidade de Deus. Esse amor é compartilhável, então ele está presente. Não se trata desta busca de ser amado, desta busca de amar, dessa intenção de querer amar, desse ideal de amar. Tudo isso está no pensamento, está no futuro, está numa projeção que o ego faz. O amor está agora aqui, ou ele não está. Tomar ciência daquilo que é você nesse instante, se despindo da ilusão de uma identidade dentro dessa experiência, nesse contato com ele, com ela, com a vida à sua volta. A verdade é que quando o seu ser floresce, a realidade deste amor se mostra. E ele não faz alarde, ele não diz estou aqui, mas ele tem o seu aroma, ele tem a sua presença. Então, o amor é a única coisa que importa na vida. Na verdade, a vida é real quando o amor está presente. De outra forma, o que temos chamado de vida é conflito, é contradição, são relacionamentos. O ser humano leva isso da forma como pode levar. Quando não está feliz ou numa infelicidade absurda, cria uma ideia, uma crença de encontrar essa felicidade num novo relacionamento ou em novos relacionamentos. Isso é algo completamente falso. E isso ocorre porque nos falta a verdade deste ser. A realização deste ser, que é você, é a realização deste amor, que está presente nesse instante, como a presença da verdade está aqui nesse instante, que é a verdade de Deus. É isso. Ô mestre, dentro desse assunto, relacionamento, a gente tem uma pergunta aqui do Wellington. Ele pergunta exatamente dentro dessa vivência, dessa real meditação, da prática da presença, de que forma essa real vivência impacta nos relacionamentos. Se possível, eu gostaria que falasse também dos relacionamentos conjugais, tanto para quem é solteiro, quanto para quem se relaciona. Então, Gilson, nós não podemos separar uma coisa da outra. Nós não podemos primeiro encontrar o amor fora das relações e depois colocar o amor dentro das relações. A realização da verdade do amor presente nesse encontro dentro da relação é a verdade da revelação divina, da revelação de Deus. Então, como esse trabalho ele envolve nossas relações, na verdade, esse trabalho ele é simplesmente impossível sem nossas verdadeiras relações. As relações que nós temos uns com os outros não sofrem um impacto real de presença divina, porque são relações egocêntricas, relações centradas no eu. Nós não nos aproximamos do outro tendo nesse encontro, vendo nesse encontro, percebendo nesse encontro a oportunidade de termos uma revelação do nosso próprio ego. Então, as nossas relações, que são relações entre egos, na verdade, são conflituosas, são cheias de sofrimento, cheias de problemas. Então, como eu acabei de colocar, pode haver uma certa apreciação, carinho, cuidado, atenção, mas o ego está infeliz em si próprio. Então, quando ele se encontra com o outro, que é, na verdade, ele também,
Temos a presença do ego em conflito. Então, tomar ciência de si mesmo, nesse contato com o outro, é trabalhar a verdade divina, é trabalhar a verdade de Deus. É fundamental descobrirmos uma vida sem imagem do outro. O que são essas imagens que fazemos dele ou dela? Quando ela me agrada, eu gosto dela. Quando ela me desagrada, eu não gosto dela. Então, nós passamos um bom tempo dentro de uma relação onde todo esse tempo somos o experimentador, cultivando experiências de prazer e dor nessa relação. Essas experiências de prazer e dor formam essa imagem que eu faço dele ou dela e sustento isso dentro dessa relação. E se isso está presente, estamos sob um impacto, mas não sob o impacto da graça, mas sob o impacto da confusão, da desordem, do sofrimento, do medo. Então, essa é a condição de insanidade presente em nossas relações. Trabalhar em si mesmo é tomar ciência do movimento do próprio eu, do próprio ego, nesse contato com ele ou com ela. Não se trata de gerenciar o outro, de controlar o outro, de manipular o outro, de fazer do outro um objeto de preenchimento, de satisfação e de desejo, como no ego nós temos feito. Então, como podemos contar com a presença da graça, com a presença da verdade em nossas relações? Como podemos contar com a presença do amor em nossas relações? Se não observamos aquilo que se passa, se não tomamos ciência daquilo que se passa dentro de cada um de nós, nesse contato. Então, tomar ciência disso requer autoconhecimento, requer meditação, requer, Gilson, sobretudo, o poder da graça. Eu tenho convidado as pessoas a participarem desses encontros. Nós precisamos de um elemento poderosíssimo para tornar isso possível. Ouvir uma fala como essa não é suficiente. Você pode achar interessante, pode achar bonito, pode achar muito legal. Aqui eu tenho convidado você a mergulhar nisso, a se aprofundar nisso. Esses encontros, que são encontros online, encontros presenciais, têm esse propósito. Então a gente se abre para algo misterioso, extraordinário, que é o próprio poder da presença, da graça, que é comunicada nesses encontros, que começa a tornar isso possível em nossas relações, porque isso é algo que se torna possível dentro de cada um de nós. A partir de uma mudança interna, nossas relações mudam. Então, esse perfume, esta presença, sim, traz um impacto extraordinário sobre as nossas vidas. Quando nos abrimos a esta graça, quando nos abrimos a esta presença, a esse mistério, ok? O mestre, é impressionante e revelador quando eu tive esse primeiro contato com o mestre nesses encontros, exatamente os satsangs, que são esses intensivos de final de semana, onde o mestre compartilha essa visão do que é esse verdadeiro amor. E aí, com essa graça que o mestre é, de alguma forma vem uma compreensão, e aí é hilário o quanto esse amor do ego, nesses papéis que ele desempenha na vida, é uma completa identificação numa imagem, imagem de esposa, imagem de filho, imagem de patriota ou etc, etc. E é só, realmente só nesse mergulho com o mestre para poder ver a loucura que é esse dito amor.
não tem nada de amor, é sempre um apego, uma identificação, essa autoimagem. Agora com essa graça, esse silêncio que o mestre compartilha, que é possível alguma compreensão do que de fato é esse amor, né. O que nós chamamos de amor, Gilson, é sentimento, é emoção, é sensação. Sentimento, emoção, sensação, repare, ainda é parte do pensamento. Observe em você as lembranças surgindo. Essas lembranças estão carregadas de sentimento, de emoções e sensações. Essas lembranças são pensamentos. Então, quando você tem a lembrança de quem você ama, que você tem um sentimento, uma emoção e uma sensação ligada ao pensamento, isso não pode ser a realidade do amor, mas é isso que chamamos de amor. Então você está me dizendo que você só ama quem você se lembra. Então veja, a gente atrela o pensamento à verdade. O pensamento não é uma verdade, o pensamento é só uma memória de experiência passada. Então, se a experiência passada foi prazerosa, gratificante, preenchedora, feliz, a ilusão de satisfação nisso, o ego chama isso de amor. Não sabemos, Gilson, o que é o amor. O amor é a ausência exatamente do pensamento. A presença do amor dispensa o pensamento. Não é necessário o pensamento para esse amar, mas é o que nós conhecemos, foi o que nós aprendemos em nosso modelo de mundo, em nosso modelo de vida. Então vivemos dentro desta dualidade, amor e ódio, com base sempre em pensamentos. A lembrança de quem eu não gosto, de quem me maltratou, de quem fez mal a mim, é uma lembrança também carregada de sentimento, emoção e sensação. É um pensamento. Tudo isso é uma imagem desta pessoa, eu tenho ódio, ou aversão, ou quero bem longe de mim. Assim é esse movimento em nós do pensamento, é assim que nós estamos funcionando. Esse modelo de pensamento, que é o que dá estrutura ao ego, dele, Gilson, precisamos nos livrar. Enquanto ele estiver presente, estaremos vivendo esse amor e esse ódio, com base em memórias, em lembranças, em pensamentos. E o que temos das pessoas? Uma ilusão, uma imaginação muito particular e pessoal. A imagem que eu tenho sobre você não é a verdade sobre você. É só aquilo que o pensamento aqui construiu. Essa construção, esta imaginação, é o modelo que dá formação a essa identidade que é o eu, que eu sou. É muito simples tudo isso. No entanto, não é nada simples essa coisa. Tomar ciência disso requer uma aproximação de observação de como você internamente funciona. A sabedoria, Gilson, que é essa revelação do seu ser, nasce quando o despertar floresce. E ele floresce em razão do autoconhecimento. Então, quando há autoconhecimento, há sabedoria. Com a presença da sabedoria, temos a verdade do amor se revelando, do real amor, porque temos o fim para esse modelo de pensamento no qual o eu, o ego, está tendo sua continuidade dentro dele. Está claro isso? Perfeito, perfeito. Gratidão, mestre.
Já deu nosso tempo aí. Então, para você que está assistindo o vídeo, deixa o like, deixa um comentário, pode fazer pergunta nos comentários que a gente traz os próximos vídeos. E para quem quer fazer, quer se aprofundar nessa investigação do que é esse verdadeiro amor, vendo em si essa falsidade desse amor que o mestre relatou, fica o convite para vir nos encontros presenciais e online, que são satsangs. Na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado vai ter o link do grupo de WhatsApp para mais informações sobre esses encontros. Mestre, gratidão. O mestre, o Joel traz muito essa passagem bíblica de eu e o Pai somos um. E refletindo muito sobre ela, eu percebo que aqui existe um que quer realizar essa unidade com o Pai. Nós não sabemos, na verdade, em razão